Nessa primeira questão, foi pedido para que fossem impressos os 5 primeiros múltiplos de 3. Então, que eu já coloquei na minha condição while, que eu vou contar isso 5 vezes. Aí, aqui eu já começo como um número 1. O meu número 1 é divisível por 3? Não. Então ele volta, ele soma mais 1. 2. 2 é divisível por 3? Não. Então ele só ignora e volta. 3 é múltiplo de 3? Sim. Então ele vai imprimir o número que é divisível por 3, mostrar, ó, esse número é divisível por 3 e adicionar um contador, indicando que um dos 5 números múltiplos de 3 já foi contado. E assim vai até ele conseguir os 5 números que foi peço. Aqui também as condições que foi peço para escrever de 1 a 100, usando for, while e do while. Então aqui eu já declarei meu que vai ser a variável que eu vou usar para o código inteiro. E no for, enquanto ele for menor que 100, ele vai somar mais um e imprimir na tela. Então esse aqui está certinho. E aqui, para não ter que ficar usando outras variáveis, eu só zerei ele, coloquei como 0. Aí ele vai começar como 0 aqui, 0 é menor que 100, vai imprimir 0, vai somar mais um e vai imprimindo até chegar ao número 100. O do while foi a mesma coisa. Aqui nessa condição da 3 foi para ler 10 números e ver qual que é o maior e o menor valor entre os 10. Usei aquela técnica que você ensinou para nós, que foi pegar o primeiro número e declarar que ele é o maior e menor número. E assim que os demais vindo, eu vou comparar, ver se o valor digitado foi maior que o número maior. Se ele for maior que o número maior que eu tinha digitado no primeiro, ele se torna maior. Se ele for menor, ele se torna o número menor. E para isso já coloquei uma condição aqui embaixo, se ambos números maior e menor forem iguais, eu imprimi que eles são iguais, é isso, porque cada pessoa, a gente tem que deduzir que a pessoa vai fazer de tudo, então coloquei já essa condição aqui também. A 4 foi para faça um programa que lê n números e imprima somente os números ímpares. Eu interpretei que a pessoa digitar um valor, sei lá, por exemplo, 20. Eu ia ter que imprimir os números de 0, os números ímpares de 0 a 20. Eu não sei se foi essa, mas foi o jeito que eu consegui entender essa questão. Então foi isso que eu fiz. A pessoa imprime a pessoa entra com N entradas. Aí eu vejo eu primeiro vejo se o número é positivo, porque tem pessoas que vai colocar negativo. Então eu já fiz esse filtro. Então, se ele for maior, ele segue. Então eu vou ir somando meu i, que é igual a 0, até chegar meu número de entradas. Nisso eu vou ver se ele na divisão dele por 2, ele resta 1, então ele é ímpar. Então eu imprimo ele na tela e sigo e vai rodando até o meu i ser igual ao meu número de entradas. Aí aqui imprimo que o número deve ser maior que 0 e finalizo o programa. Na minha 5, mostrar os 50 primeiros números pares. Então eu já fiz o contador indicando aqui o limite dele que é 50, já coloquei a condição dele que é até o meu contador, até meu contador de pares for menor que 50, ele vai fazer. Ou seja, aqui eu vou começar com 1. 1 é divisível por 2? Não. Então ele só ignora e soma mais 1. 2. 2 é divisível por 2? É. Então ele vai entrar aqui nessas variáveis e vai somando. E adiciona um contador para ele saber que um dos 50 números pares já foi detectado e está somando. E no final imprime o resultado, que foi de 2.550. Não sei se está certo, mas foi esse número que deu para mim. Na número 6, foi peço para que o usuário entre com N1 e N2 e que na primeira conta eu somo os números pares entre N1 e N2, considerando N1 e N2 os números. E na outra é multiplicar os números ímpares no intervalo de N1 e N2, considerando N1 e N2. Então foi isso. Primeiro eu pedi os dois números. Depois, enquanto o meu N2 for... como é que eu fiz aqui, meu Deus? Deu. Enquanto o meu D1 for menor ou igual
Não, enquanto meu I for menor ou igual ao D2, eu vou subtraindo ele até ser a diferença entre eles, entre D1 e D2. Caso ele for divisível por 2, ou seja, for par, então eu vou ir somando os números pares. Se caso ele não for par, então logicamente ele vai ser ímpar. Então eu vou ir somando, quer dizer, somando não, eu vou multiplicando os números ímpares. E não eu vou adicionando o D1 para ir sendo meio que meu contador entre meu D1 e D2. E no final eu imprimo a soma e a multiplicação entre elas. Na 7 foi para somar os múltiplos de 3 ou 5, e não de 3 e 5 também. Então já na primeira condição que eu já coloquei, se caso eles forem iguais, não, se caso o número, se é por exemplo 15, ele é múltiplo de 3 e de 5, então eu só vou somar um no contador e não fazer mais nada. Mas, se caso eles forem diferentes, eu vou confirmar se ele é ou de 3 ou de 5. Se caso for de 3, ele soma. Se caso for de 5, ele também soma na mesma variável, porque é isso que está se pedindo. E no final ele dá a soma, que se eu não me engano tinha dado 20.003, se eu não estou enganado. E na minha questão 8, que foi esse que eu mais gostei de fazer, que eu já tinha feito isso lá no mais ou menos no meu TCC, foi essa mesma estrutura que... Essa mesma estrutura de repetição, caso a pessoa digitar um valor, ela saia dessa opção e tchau, obrigado. Então primeiro eu coloquei essa condição while aqui, que eu vou explicar mais tarde. Mas primeiro eu fiz a tabelinha de menu do que a pessoa deseja. Adição, subtração, multiplicação e divisão. E a saída. Caso a pessoa digite um número relacionado ao que é a operação que ela deseja, ela vai abrir esse bloquinho aqui que eu fiz nos quadros, só mudei aqui esqueci o número, Então, só coloquei soma, menos, multiplicação e divisão. Não mudei praticamente mais nada no código. E se caso fosse a pessoa digitasse o número 5, dava return 0 e acabou, obrigado. E caso a pessoa, por exemplo, sei lá, terminasse de fazer essa conta, ela imprimia essa telinha aqui de novo do menu, porque eu coloquei ela dentro de um loop, porque enquanto minha escolha, ou seja, essa entrada for diferente de 5, a pessoa não digitar 5, ela vai ser impressa enquanto ela não for digitado 5. Por isso que também tem esse return 0 aqui, eu não sei se precisava, mas na dúvida eu coloquei e é assim que ficou meu.